A paz do Senhor, conjunta joias preciosa. Hoje nós viemos aqui com mais uma história da nossa Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma oração para que nós possamos, começar a nossa história. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos lá, agradecer. Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para te agradecer, porque vamos aprender mais um pouquinho da sua palavra. Visita cada criança e a cada coração, Jesus, que possa vir guardar em suas mentes esta palavra, Jesus, e que eles possam a cada dia mais estar aprendendo a ser mais fiel a Ti. É assim que nós te pedimos e também já te agradecemos, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de Daniel, da fidelidade de Daniel. E a história que nós vamos aprender hoje está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, o capítulo inteiro, crianças, que fala Daniel na cova dos leões. A Bíblia nos conta que Daniel foi levado cativo, escravo, num país que não servia a Deus, crianças. Mas Daniel, neste país que ele foi levado, ele se mostrava muito fiel a Deus. Em nenhum momento Daniel deixava da adoração ao Deus de Daniel. Daniel não era fiel só a Deus, criança, mas Daniel era fiel em tudo o que ele fazia. Tudo que Daniel pegava para fazer, crianças, ele fazia com excelência. Ele fazia o melhor trabalho. Com isso, o rei Dário, que era o rei daquele país, ele achou graça em Daniel, crianças, e deu a Daniel um cargo elevado de confiança. Mas acontece, crianças, que com isso despertou inveja. Que palavra feias, né, crianças? Nos outros líderes. Eles ficaram indignados por Daniel ter um cargo de tanta confiança e pelo rei Dário gostar tanto de Daniel. Inveja não é uma coisa boa, né, crianças? Não é uma coisa que é bom para nosso coração, né? Ele deixa o nosso coração sujo, né? E ele desagrada ao nosso Deus. Mas aqueles outros líderes tiveram inveja e com isso eles tentaram fazer com que eles tentaram pegar alguma coisa de Daniel, alguma coisa errado na vida de Daniel. Mas Daniel, ele era fiel a Deus. 3 vezes ao dia, Daniel entrava em seu quarto, crianças, para adorar a Deus. E tudo que Daniel ele fazia era o melhor. Com isso, aqueles líderes ficaram observando tudo o que Daniel fazia e via que ele fazia corretamente. Daniel também adorava o seu Deus, o nosso Deus, criança, corretamente. Então, eles tiveram uma ideia. Eles armaram contra Daniel. Eles queriam, na verdade, armar contra o Deus de Daniel. Eles queriam ver se a adoração de Daniel ia ser a mesma. Então, eles foram até o rei Dário, crianças, e falaram para o rei que o rei devia fazer um decreto que em 30 dias
não se podia fazer petições a outros deuses, a outro Deus. Só podia fazer petição ao rei Dário. E aquele que não obedecessem, crianças, esse decreto, teria que ser jogado na cova dos leões. O rei Dário, né? Que ele, naquele tempo, o rei Dário gostava de ser elogiado, gostavam que todos ficassem, né, chamando a sua atenção. Então, ele pensou muito bem. Ele sentiu até orgulhoso. Em 30 dias, tudo o que for pedir, vão pedir só para mim. Então, o rei Dário assinou esse decreto. E todos, né, lá ficaram sabendo que em 30 dias não podia se curvar diante de outros deuses, a não ser do rei Dário. Com tudo isso, eles acharam que Daniel, ele ia ficar, né? Ia obedecer. Mas Daniel subiu para o seu quarto, crianças. E Daniel foi adorar ao seu Deus. Daniel não ficou com nem um pouquinho de medo, crianças. Daniel foi o mesmo. Ele subiu para o seu quarto e novamente, crianças, ele continuou a sua adoração ao nosso Deus. Daniel era fiel a Deus e sabia que Deus cuidava dele. Então, aqueles líderes foram só observar, aqueles líderes lá foram só observar e viu que Daniel estava no seu quarto pedindo, né, falando com o nosso Deus. Então, eles correram, aqueles líderes, para falar para o rei Dário, que não podia acreditar que Daniel estava adorando ao Deus dele e não obedeceu o decreto. O rei ficou muito triste e não pôde acreditar nisso, crianças, porque o rei, ele gostava muito de Daniel. Ele se agradava muito com a vida de Daniel e ele não podia voltar atrás daquele decreto. Então, ele teria que jogar Daniel na cova dos leões. Mas aqueles leões muito famintos, crianças, e agora ele tinha que lançar Daniel lá. O rei ficou muito agoniado, mas ele sabia que agora ele ia ter que obedecer. Então, o rei Dário jogou Daniel na cova dos leões, fechou com uma pedra aquela cova, crianças, e ainda selou com o seu anel para que ninguém abrisse. Mas o rei, que gostava muito de Daniel, falou: Daniel, que o seu Deus, ao qual tu serve continuamente e com fidelidade, que te livres, que possa te livrar. O rei, crianças, foi para a sua casa e diz que naquela noite o rei jejuou e pediu para que o Deus de Daniel, nosso Deus, o livrasse, Daniel, daqueles leões. Então, o rei falou: Daniel, quando ele chegou pela manhã na cova dos leões, ele falou: Daniel,
Será que o teu Deus, ao qual tu serves fielmente, te livrou? Então, crianças, Daniel disse ao rei: ó meu rei, vive eternamente o meu Deus que vive. Viu que eu não tinha feito nada de errado. Continuamente o meu Deus foi fiel à minha vida e mandou um anjo para que tapasse a boca daqueles leões, criança. E aqueles leões não fizeram nada a Daniel. Deus é fiel, crianças, glórias a Deus. Então foi retirado a pedra e o rei, muito feliz, mandou que retirasse Daniel da cova dos leões. E aqueles líderes ao qual fizeram tudo aquilo, o rei mandou que fosse lançado dentro daquela cova, crianças. E sabe o que aconteceu? Os leões acabaram com aqueles líderes e não sobrou nem um ossinho daqueles líderes. Aqueles leões devoraram aqueles líderes. E, crianças, o rei fez algo maravilhoso. Ele fez um decreto que tá lá no versículo 26, crianças, do capítulo 6, que diz assim, crianças, eu vou ler. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Que coisa linda, né, crianças? No reinado do rei Dário, todos adoraram ao Deus vivo, porque o rei fez um decreto. Nós sabemos, criança, que assim como Daniel foi fiel a Deus, nós também temos que ser fiel e sabemos que Deus, ele faz sim, ele faz maravilhas, ele salva, ele mostra, né, crianças? E ele faz maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Que nós possamos permanecer fiel, crianças. Fiel em tudo o que nós fazemos na nossa vida, que nós possamos ser testemunhos vivos, né? E nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar de qualquer situação. E que vocês possam estar fiel ao Senhor, que vocês possam estar lendo a palavra, que vocês possam estar assistindo os vídeos, que vocês possam estar orando com o papai e com a mamãe, né? E que Deus possa abençoar. E aquilo que vocês não conseguem fazer, que o nosso Deus possa estar fazendo, que Ele possa estar operando milagre na vida de vocês. Deus abençoe a cada um.